Oi, gente, tudo certo com vocês? Bom, comigo tá tudo ok. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu parto. Esse é o meu relato de parto. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, vou tentar não chorar. Pra começar, eu ganhei o Miguel quando ele estava com 40 semanas e 4 dias. Só que esse processo já começou um pouquinho antes. Quando eu tava com 35 semanas, eu fui na minha última consulta com o obstetra que estava fazendo o acompanhamento da minha gestação. E ele falou que eu tinha que voltar no consultório depois de 30 dias se eu não tivesse ganhado o bebê, porque daí ia ter que fazer uma internação para fazer uma cesárea. E se acontecesse alguma coisa, ele explicou algumas coisas que eu poderia sentir, eu deveria ir pro plantão do hospital que eu fosse ganhar. Eu vou explicar isso melhor em outros vídeos, mas meio que ele me abandonou porque eu não paguei a disponibilidade médica. Mas tudo bem, eu concordei com isso porque eu queria ganhar meu bebê de parto normal e ele não era um médico que fazia parto normal, ele era um médico que fazia cesárea. Nisso eu tava com 35 semanas. Quando deu 38 semanas, eu já tinha consciência de que tinha que fazer o acompanhamento semanal com um bebê de 2 em 2 semanas ou de 1 em 1. E aí eu resolvi ir no plantão do hospital que eu ia ganhar o bebê pra saber se estava tudo bem com o bebê. E eu tava sentindo algumas dores, mas eu acredito que eram dores normais, assim, mas eu falei que eu tava com dor pra eles poderem fazer alguns exames e tudo mais. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz o cardiotoco, que é um exame pra ver se você tá com contração, pra ver se tá tudo bem com o bebê, os batimentos e tudo mais. E aí a médica plantonista foi lá me ver. Aí ela fez o exame de toque, viu que eu estava com 1 centímetro de dilatação. E aí eu conversei com ela e ela falou assim, eu falei pra ela que eu tava sem médico, né? E ela falou assim que não podia, que tinha que marcar consulta toda semana, porque ela falou que eu tinha que marcar uma consulta com o meu obstetra. Aí eu falei que eu tava sem obstetra. Aí ela marcou uma consulta no consultório dela. 39 semanas e 2 dias eu fui no consultório dela. E eu tava sentindo algumas contrações de treinamento, mas tava tudo bem. E eu estava só com 1,5 cm de dilatação. Nisso, ela mediu minha pressão e viu que eu tava com uma pressão alta. Aí ela falou, olha, como você não quer fazer cesárea, se fosse fazer uma cesárea, eu já tinha treinado fazer cesárea, porque não pode ter a pressão alta. Mas vai no hospital e faz um cardiotoco pra ver se tá tudo bem com o bebê. Fiz o exame de cardiotoco, tava tudo bem com o bebê. E aí ela passou um remédio pra pressão e eu fui embora pra casa. Passou um dia e tal. Tem vlog no canal de tudo isso, tá, gente? Tem vlog da 36, 37, 38 e 39 semanas. Aí, quando eu tava com 39 semanas e 6 dias, né? Faltava um dia pra completar 40 semanas. Parecia que tava vazando líquido na minha perna, sabe? Escorria. E não tinha cheiro de xixi, não tinha cor de xixi. E eu imaginei que tinha sido a minha bolsa que tinha estourado. Só que tem gente que a bolsa estoura e sai aquele rio de água. Tem gente que a bolsa estoura e vai saindo aos poucos porque a cabecinha do bebê prende a passagem de água e vai saindo aos poucos. Aí eu fiquei meio assim, não tava sentindo contração, não tava sentindo nada. Aí eu falei, será que eu vou no hospital? Será que eu não vou? Aí eu resolvi ir pra ver se tava tudo bem. Eu cheguei lá no hospital de madrugada, eles ligaram pra médica, ela foi lá ver. E daí já era outra médica nisso, tá? E aí ela fez o exame de toque, eu estava com 2 centímetros só de dilatação. Nesse dia que eu fui, eu achei que eu fosse ganhar o bebê, né? Então eu já arrumei já tinha arrumado as malas, levei todas as malinhas dele no carro e tudo mais, achei que fosse ganhar, mas eu estava só com 2 centímetros de dilatação. E aí ela explicou que eu estava no pródromo, que é uma fase no meio, entre as contrações de treinamento, né? E é um passo antes do trabalho de parto, que eu poderia entrar de trabalho de parto daqui umas horas, ou tipo uma semana, 2 semanas. Não sabia, ela não podia falar, né? Que não tinha como saber. Mas aí ela fez, tava tudo certo, mediu pressão, tava tudo ok, né? E aí ela falou assim, ó, faz o seguinte, vai pra sua casa, faz caminhada, senta na bola, faz agachamento, come bastante tâmara, faz sexo, namora, né? E, sabe, fica tranquila. Eu tava meio nervosa, porque eu tava com muito medo do bebê não encaixar completamente e eu não entrar em trabalho de parto, porque eu queria muito o parto normal. Eu fui pra casa na quarta-feira, que eu completei 40 semanas, eu dormi o dia inteiro. E aí eu comecei a fazer as coisas que ela falou, comer tâmara, caminhar, sentar na bola e tudo mais. Aí passou quarta, quinta, sexta e sábado. E eu ainda não tinha sentido nada. Eu não tinha sentido nenhuma contraçãozinha de treinamento, nada. Aí, no sábado, o avô do Rafa, que mora numa cidade perto da nossa, ele foi pra Prudente. E aí o Rafa falou assim, vamos lá na casa da minha mãe, né, jantar lá e tudo mais. Aí eu peguei as minhas coisas, a bolsa, me vesti normal. O bebê tava me chamando. Aí eu fui pra casa da mãe do Rafa, peguei meus documentos e tal e fui. Avisei meu pai e tal e fui.
Aí, quando foi de noite, assim, aí o Rafa resolveu dormir na casa da mãe dele. Ele falou assim, faz tempo que eu não durmo no meu quarto e tal. Aí a gente, meio nostálgico, a gente foi dormir lá no quarto, na casa dele. Só que, na verdade, o Rafa dormiu e eu não dormi, gente. Eu comecei a sentir dor de madrugada e não achava posição pra dormir. Eu já não tava conseguindo dormir, fazia tempo já. Mas assim, pra mim tava tudo normal, não conseguia dormir, não conseguia achar posição. Aí eu sentava no chão, mexia no celular e tudo mais. Quando foi umas 6 horas da manhã, eu comecei a sentir muita dor. E eu acordei o Rafa, falei, Rafa, eu acho que eu tô com dor de barriga, eu vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro e fiquei, fazia força pra fazer cocô, dava uma dor de barriga muito forte, fazia força, saía um tiquinho de nada de cocô, nem saía basicamente, aí fazia força, doía, aquela dor de barriga, gente, era uma dor de barriga, parecia que eu tinha comido alguma coisa estragada, sabe? Sabe quando você faz força pra fazer cocô? Parece que não tem cocô, você só sente a vontade de fazer cocô? Eu tava sentindo isso. Aí essa dor começou a evoluir e começou a aparecer uma cólica junto com dor de barriga. Eu fui pro chuveiro de água quente, aí foi água quente nas costas, eu ajoelhava, agachava, enxugava pra sair, voltava a dor, voltava pro chuveiro. Aí eu comecei a achar que eu tava sentindo contrações, então eu chamei o Rafa, falei, Rafa, pega meu celular e começa a calcular, vamos marcar. Só que assim, eu não tava acreditando muito, porque como eu já tinha ido no médico, tipo, desde as 38 semanas com suspeita e nada tinha acontecido, eu não tava crente que tinha chegado o momento, sabe? E, tipo, justo no dia que eu tinha ido dormir fora de casa, eu tava sem nada, sabe? Nem tinha dormido. Falei, não é. Aí tá, o Rafa começou a marcar as contrações, foram ficando muito fortes, eu comecei a ficar irritada, eu chorava, porque eu tava muito irritada, não é nem por causa da dor, era por irritação mesmo. E aí eu brigava com o Rafa, porque ele fazia um negócio que eu queria que ele fizesse um negócio que ele não fazia direito. Aí eu falei assim, Rafa, eu tô sentindo muita dor, a gente viu que as contrações eram contrações e estavam perto uma da outra. Eu falei, liga pro meu pai e fala que eu vou ter que ir pro hospital. Pra ele trazer uma roupa pra mim e as coisinhas do bebê. Aí quando foi tipo umas 8 e pouco, o meu pai chegou na casa do Rafa, só que ele não levou nada da mala maternidade, ele só levou uma roupa pra mim. E só quando meu pai chegou, que ele foi lá e conversou comigo, né? E falou, tá chegando a hora, vem Miguel, será que é isso mesmo? Não sei o quê. Aí eu falei assim, pai, cadê a roupa que eu quero trocar de roupa? Eu quero ir pro hospital. Você vai mesmo? Eu falei assim, não, eu vou, tô sentindo muita dor. Aí eu não tomei café, tomei banho, troquei de roupa, né? Tomei o banho mesmo, de tomar banho. Troquei de roupa. Falei, pai, vamos, não quis tomar café, dei tchau. Foi eu, meu pai e o Rafa pro hospital. O Rafa também foi sem comer, coitado. Pro hospital. Gente, chegou lá, eu tava chorando já, porque eu tava com muita fome e tava muito cansada, porque eu não tinha dormido nada. Não aconselho isso pra ninguém, tenta dormir o máximo. Mas eu não consegui. Aí, quando eu cheguei no hospital, eles foram fazer a ficha do plantão, né, do tipo, pronto-socorro. Aí, o médico, o clínico geral me examinou. Normalmente isso não acontece, porque eles esperam o plantonista obstétrico chegar, né? O obstetra chegar. Mas eu acho que eles pensaram, tipo assim, ela deve estar entrando no trabalho de parto. Vamos ver se é isso mesmo pra chamar a médica. Porque eu já tinha ido, tipo, 3 vezes no hospital e não era nada. Aí eles esperaram, aí viu que eu tava com 5 para 6 centímetros de dilatação. E aí ele falou, olha, você tá em trabalho de parto. E aí a ficha foi começando a cair. Gente, eu despenquei. Eu chorava muito. Olhava pro meu pai caminhando assim, sentindo dor. Falava, não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu tô com muita fome, eu tô passando mal. Comecei a sentir muita tontura, porque eu tava sem comer fazia horas já. Eu sentia muita tontura, não tinha nada pra eu comer. Comecei a ficar irritada e eu tava com medo da minha pressão tá alta. Aí meu pai falava, vem Miguel, fica calmo. E o Rafa falava pra mim ficar calma, que ia dar tudo certo. Eles foram, sabe, trabalhando comigo pra eu conseguir ficar calma. Aí o médico voltou, eles tinham falado com a plantonista obstétrica, com a médica que ia fazer o meu parto, que por incrível que pareça, era a médica do exame que eu fiz com 39 semanas e 6 dias, né? Que é uma médica, gente, maravilhosa, a doutora Thaís Molina, gente, sensacional. Nossa, muito... Ai. Aí ela falou pra eles mandarem eu fazer caminhada, fazer agachamento pra poder ir acelerando o trabalho de parto, que ela ia chegar pra me examinar. Aí eu fiquei lá no estacionamento, fazendo caminhada e tal. Tem até o videozinho no dia do parto que eu vou colocar pra vocês que eu falava assim. Não, a dor vem, a dor vai, ela vem, ela vai embora, a dor passa.
Gente, eu colocava na minha cabeça que a dor passava. E realmente a dor passa, sabe? Ela vem, você sente aquela cólica muito forte, mas ela vai embora. E eu fazia agachamento pra ajudar a passar a dor e tal. E nisso também eu fiquei um tempo balançando assim de um lado pro outro, porque ajuda também. E eu ficava mexendo no celular, mandando mensagem pra algumas pessoas. Eu não consegui mandar mensagem pra quem tinha pedido, todo mundo. Mas eu avisei parentes, tipo, eu avisei minhas sogras. Quem sabe eu tenho 2 sogras, a madrasta do Rafa e a mãe do Rafa. Aí avisei minha madrinha, avisei minha tia e fiquei lá. Daí nisso a médica chegou, fui pro consultóriozinho dela, ela me examinou, eu estava com 6 centímetros de dilatação e ela falou, tá chegando a hora, vamos fazer sua internação, você vai pro quarto, você faz umas massagens, vou te instruir certinho, faz a internação. Aí pra fazer a internação eu fiquei lá fora, onde eu tava no estacionamento, continuei caminhando, fazendo agachamento, pro meu pai, aí meu pai nisso ele tava fazendo o papelado da internação, ele tava assinando e tudo mais. Aí eu pedi pra minha sogra, a mãe do Rafa, comprar a piscininha, porque a médica ia fazer o parto na piscina. Aí, na hora que eu tava no estacionamento, gente, a minha tia e a minha madrinha chegou, tipo, a minha tia chegou primeiro, aí ela tava lá e tal. Ah, eu não lembro a ordem, acho que foi minha madrinha que chegou primeiro, depois a minha tia, eu sei que elas nem tinham combinado, e elas chegaram e já vou chorar. E a hora que eu vi elas, tipo assim, eu vi a minha tia, aí eu abracei e comecei a chorar. Aí elas, as duas, ambas falaram as mesmas coisas, basicamente. Mas é que eu não lembro quem chegou primeiro. Mas falou assim, tipo, você é muito forte, você é muito guerreira, você vai conseguir, vem Miguel. E tipo, eu fiquei muito de cara, tipo, eu falei assim, vocês estão aqui. Tipo assim, sabe, porque eu não imaginava que as pessoas iam até o hospital pra esperar eu ganhar o bebê. E eu, tipo, me senti muito amada, me passaram muita energia positiva, que era o que eu mais precisava naquele momento. E aí uma delas falou assim, a tia não pode tirar a sua dor. Se a tia pudesse, ela tirava a sua dor pra você conseguir ter o seu bebê sem sentir dor nenhuma. Mas você vai conseguir porque você é guerreira, você chegou até aqui e seu filho vai ser lindo, sabe? Foi me ajudando. Aí nisso meu pai veio falar que a internação tava pronta. E aí eu fui subir pra internar, subiu eu e o Rafa. Só que eu ainda não tava com nenhuma, sabe, roupa, nada da mala maternidade, porque tinha ficado na minha casa, porque a gente não sabia se eu ia ganhar o bebê. Aí eu subi pro quarto, né, e aí depois meu pai conseguiu subir também. E aí, vou dando uma resumida, mas com o passar das horas foi chegando, tipo, mais gente. Eu liguei pro meu amigo fotógrafo, que ia fotografar o parto. E aí ele chegou lá, tipo, era 1 hora. Antes disso, minha mãe também chegou com as malinhas do bebê, ela conseguiu subir pra me entregar no quarto. Aí ela falou, fica calma, você vai conseguir e tal, me abraçou e foi ficar com os meus 2 irmãos que também estavam na recepção. A minha sogra também chegou e levou a piscininha pra mim e também ficou lá esperando. E aí, nisso, a minha outra sogra, a madrasta do Rafa, também chegou lá e ficou esperando. E o meu amigo Marco, que é o fotógrafo, foi com a namorada, que também ficou lá esperando. Então, tipo assim, tinha bastante gente esperando o nascimento do Miguel. E eu, tipo, fiquei de cara, porque já, spoilers, essas pessoas ficaram, tipo, desde a hora que elas chegaram lá até a hora do Miguel nascer. E, tipo, demorou bastante pra ele nascer. E, tipo, mano, eu me senti muito amada mesmo, porque eu jamais imaginei que eu fosse ter pessoas do meu lado nesse momento, assim, tipo, tantas pessoas, sabe? Eu me senti muito amada e isso me passou muita confiança, eu fiquei muito feliz. E aí eu postei uma fotinha também, que as dores não estavam muito fortes ainda, eu vou colocar aqui, e muita gente comentou também, vem Miguel, vem que a titia quer te ver, minhas amigas e tal, mandando mensagem pra mim no privado, no WhatsApp e tudo mais, e aí eu mexi no celular, ajudou um pouco, sabe, a passar a dor e tal. E aí depois minha mãe chegou com as coisas, e aí eu tinha as roupas, né, as minhas roupas, então eu entrei debaixo do chuveiro do hospital, aí depois meu pai encheu a piscininha, e aí enchemos de água a piscininha, ficamos lá e tal, aí a médica vinha, examinava, escutava o coraçãozinho do bebê pra ver se tava tudo certo. Só que aí teve um problema, que ninguém queria que eu tivesse o bebê no quarto. Por mais que a médica fazia o parto natural lá no quarto e tal, o pessoal da enfermagem da parte dos apartamentos não aceitava. E aí nisso eles entraram em contato com o diretor do hospital. E aí a médica, quando foi umas 3 e pouquinho da tarde, veio, viu que eu tava com 8 centímetros de dilatação. Eu tava, tipo, sentindo muita... Eu acho que minha dor era mais psicológica, de cansaço, porque eu tava sem comer, eu não consegui comer. Veio a sopinha pra comer, mas eu não consegui comer.
do que de outras coisas, sabe? Porque eu não. A enfermeira, que foi a pior parte, foi a enfermeira, porque ela chegou e falou assim: você vai. O que é essa piscininha, né? Chegou, abriu a porta do banheiro, já foi vendo. E falou assim: você não vai ganhar o seu bebê assim, porque eu não vou permitir. Eu falei assim: mas quem faz o parto é a obstetra. Aí ela falou assim: não, mas quem manda aqui nesse andar sou eu, sabe? Então, tipo, ela não colaborou pra que eu ficasse bem. Enfim, isso foi uma coisinha besta que aconteceu, mas não influenciou em como tudo foi maravilhoso. Aí ela. Enfim, aí depois a médica chegou, depois na hora do almoço, isso era 3 e pouco, e falou, eu tava com 8 centímetros, viu, o batimento do bebê, e depois que ela fez os exames, ela me deu a notícia, mas eu já tava esperando já. Já tinha falado pro Rafa, se eu tiver que descer pra sala de parto, eu vou pedir pra ela fazer intervenção. Aí essas intervenções, que são tipo assim, deixam de ser parto natural e passam a ser parto normal. E daí ela veio e falou que eu tinha que descer, e pra mim foi uma das piores partes também, porque eu tive que descer numa maca. E pra mim foi horrível descer numa maca, porque você desce vendo as luzinhas, parece aqueles filmes quando alguém vai pra uma cirurgia, vai tá morrendo, sabe? Vai passando as luzinhas assim, pessoa olhando pra cima. Então pra mim foi a pior parte, ter que descer na maca, ficar lá. E tipo assim, foi ruim, porque além disso, o Rafa, o meu pai e o meu amigo ficou pra trás, porque eles tinham que se preparar pra entrar no centro cirúrgico, colocar aquela roupinha e tal. E aí eu entrei sozinha na sala, só tinha os enfermeiros, depois o cirurgião, o anestesista chegou, e aí ele colocou anestesia, e aí começou a ficar melhor, porque daí a médica chegou também. Aí ele fez um furo aqui na minha mão. Eu lembro que eu até falei assim pra ele, eu nunca tinha furado minha mão, eu tinha medo de furar a mão. Eu falei assim pra ele, tem que ser na mão mesmo, não pode ser na veia do braço aqui, né? Aí ele falou assim, não, tem que ser na mão, porque você vai fazer muito movimento, é perigoso te machucar e tal. Realmente foi melhor na mão. E ele colocou a pele dural, né, a anestesia. E aí fui eu que pedi a anestesia, tá? Que eu falei pra ela, olha, eu quero que você estoure a minha bolsa e eu quero tomar anestesia. Aí primeiro ela estourou minha bolsa. Acho que primeiro ela estourou minha bolsa. Ou ele deu anestesia, gente, eu não lembro a ordem direito. É que essa parte ficou meio chata, sabe? Daí eu tava meio assim, aí eu demorei pra, vamos ficar feliz de novo. Aí ele deu, e tipo assim, meu corpo começou a coçar muito e formigar. Aí ela estourou minha bolsa, a médica. Aí começou a sair um pouco de água, sabe? É bem quentinha a água e depois sai um monte, mas fica saindo. E aí ela perguntou pro anestesista se eu podia ficar de pé, andar e tal. E aí nisso o Rafa, meu pai, meu melhor amigo entraram. E aí foi muito... Depois disso, gente, só melhorou. Porque daí a médica falou assim, posso colocar música? Ela colocou música no celular dela. Gente, foi muito maravilhoso mesmo, aquela musiquinha. E aí eu tentei ganhar o Miguel de várias formas. Eu tentei agachada, tentei sentada na cadeirinha. Mas a melhor posição que eu achei foi deitada mesmo, com as pernas pra cima, meio inclinada. Eu não fiquei totalmente deitada, eu fiquei inclinada assim, meio sentada. Pra mim foi a posição mais confortável, mas a médica deixou eu muito livre pra escolher. Eu sei que o Miguel nasceu, gente, 10 para 7 da noite. E até aí, ela foi me explicando que eu tinha que fazer assim, respirar, e quando eu fosse prender a respiração e fazer a força. Fazer força igual de cocô, ela falava. E pra mim a força de cocô era na barriga. Fazia força aqui em cima. E não, era lá embaixo. Era tipo quando você contrai o bumbum, mas eu tinha que fazer o movimento contrário, eu tinha que empurrar. E eu não conseguia fazer essa força, não conseguia. Eu pegava assim no negócio que tem pra você segurar da maca e puxava o corpo e não conseguia. Quando eu fui conseguir fazer a força certa, quando aconteceu duas coisas. Eu coloquei os meus pés no peito do meu pai e no peito do Rafa e eu puxava a mão deles, né? Puxava eles pra eu puxar meu corpo. E aí, ao invés de eu ficar me segurando só fazendo assim, eu comecei a gritar. Gente, nossa, quando eu dei o primeiro grito, aí a médica falou, isso, agora você tá fazendo a força certa. Gente, eu só gritava. Eu fazia, eu nem sei como que eu gritava, eu nem pensava direito. Eu falava, sabe, saiu um grito, é um grito de parto, não tem outro grito parecido. Um grito de susto, um grito de dor, não é parecido, é um grito de parto. Aí eu gritava, aí eles falavam assim pra mim, tô vendo a cabecinha, o Rafa vinha, tô vendo a cabecinha dele, tô vendo o cabelinho dele. Aí eu não sentia o bebê saindo, eu não sentia ele saindo, então eu falei, não tá indo. Eu falava pra eles, não tá saindo, porque eu não sentia a força, assim, sabe, ele saindo, passando. Daí ela falou assim, mais um pouquinho eu consigo te ajudar. E eu fazia força. Aí eles falavam, você empurrou e ele voltou, faz mais força.
Só que eu não sentia. Gente, quando foi pra ele nascer mesmo, isso foi me deixando muito nervosa, porque eu queria muito ouvir o choro do meu filho, eu queria muito conhecer meu filho. E aí, quando foi pra fazer a força mesmo, a sensação é outra. Você não consegue fazer outro movimento sem fazer aquela força. Eu lembro muito bem, assim, da sensação, porque era uma coisa, tipo assim, não tinha como fazer outra coisa sem ser aquela força. Era aquilo lá, tinha que ter aquela força. Eu fiz aquela força e o bebê nasceu. Ele nasceu, a médica passou a cabecinha, a médica passou uma parte do corpinho, a médica tirou ele, dá pra ver isso no vídeo. Eu assistindo, né? Tirou ele e colocou ele na minha barriga. Quando ela tirou ele, eu não escutei ele chorar. Ai, eu vou chorar. Eu não escutei meu filho chorar. E tudo que eu queria ouvir era o choro dele. Eu fiquei, tipo, imaginando meses e meses e meses como que ia ser o choro do meu filho. E quando ele nasceu, ele não chorou. E, tipo, a gente tá acostumado a ouvir que bebê, quando nasce, chora. Né? Bebê nasce, chora, né? E eu imaginei isso, tipo, 9 meses. E eu queria muito ouvir meu bebê chorar. Mas ele não chorou. E eu entrei em desespero, porque eu achei que tava alguma coisa errada. E eu olhei pra ele tava todo roxinho e todo molinho. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque eu pensei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado. Eu falei, chora, filho, e batia na bundinha dele, assim, pra ele chorar. Chora, filho. E aí a pediatra que tava do meu lado pegou ele, começou a limpar ele e falar, calma, fica calma, tá tudo bem com ele, olha pra ele. Ele tá bem. Ele tá só cansado. A minha médica falou, você tá cansada, ele também tá cansado, vocês dois tiveram que fazer força. E aí eu não tava bem, tipo assim, consciente, porque foi a sensação de sair, que dizem que é uma sensação que parece que você morre e volta. Não é isso, né? Mas é uma sensação diferente, sabe? Você sente parece que uma angústia que vem e depois ela vai embora. E eu sentia muita ardência. Depois que ele saiu, aí eu fiquei, tá ardendo, é a placenta? Porque eu achei que era a placenta saindo, porque eu escutei gente falando que doía quando a placenta saía. E eu fiquei, a placenta e tal, e aí eu não tava, tipo assim, muito consciente do que tava acontecendo. Eu vi o narizinho dele, eu lembro de ver ele, mas não assim, sabe, muito consciente. E eu comecei a ficar, tipo, muito nervosa. Daí eles ficaram, calma, mas tava tudo bem, sabe? Assim, contando, muito emocionante, mas tava tudo muito bem. Aí eu falei pra pediatra, ela tinha deixado ele comigo, mas eu falei, leva ele, pode levar, porque eu não queria passar o meu nervoso pra ele. Aí ele chorou, né? Eu não consegui escutar o choro dele, o primeiro chorinho dele eu não consegui ouvir, por mais que eu sonhei e imaginei aquele momento N vezes, foi muito diferente do que eu imaginei. Mas eu não consegui ouvir o primeiro chorinho do meu filho. Mas tudo bem, porque agora ele chora bastante. E aí a médica começou a conversar comigo, meu pai começou a conversar, e aí eu fui, sabe, voltando, parece que minha alma foi voltando pro meu corpo. E aí eu comecei a falar, eu consegui. E nisso o Miguel veio, assim, todo embrulhadinho já, bonitinho. E aí eu olhei pra ele era todo cabeludinho. Eu abri a roupinha dele, ele tinha pelinho pra tudo quanto é lado. Eu imaginava que ele ia ser totalmente careca e sem pelo. Ele tinha pelinho na bunda, ele tinha pelinho em tudo quanto é lado, gente, de verdade. Aí eu olhei assim pra ele, vi o narizinho dele, eu falei pro Rafa, ele tem um narizinho feio igual o seu, porque o narizinho do Miguel era meio parecido com o do Rafa. Aí eu falava assim, eu consegui, aí meu amigo chegou assim do meu lado pra ver o Miguel e eu falei, Marco, eu consegui. Aí ele falou assim, lógico que você ia conseguir, era óbvio que você ia conseguir. E o Rafa olhou pra ele assim, e eu vi o Rafa olhando pra ele e eu chorava, sabe? Eu tipo não chorei muito, porque eu tava ainda, sabe, naquela de criar consciência. Depois que eu fui chorando, mas muita felicidade, meu pai falava, meu, que meninão, filha, parabéns, filha, olha que meninão, você foi forte, porque o Miguel nasceu com 440 e 53 centímetros, então ele nasceu bem grande, bem pesadinho. E aí, gente, nossa, eu olhava pro meu filho e eu não... Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu não sei explicar a sensação. Eu acho que quando você que tá assistindo e tem vontade de ser mãe, vai ser totalmente diferente. Você pode imaginar de N formas, mas vai ser totalmente diferente e surpreendente. Ver o rostinho dele pela primeira vez, porque é totalmente diferente do que você vê no ultrassom, sabe? Ver os gestinhos e como do jeitinho dele ele é perfeito, sabe? E você que gerou aquilo.
É muito incrível, uma sensação, sabe, inacreditável. Você saber que você gerou um ser humaninho que é tão perfeitinho. Muito perfeitinho. E... E aí, depois ele foi pro berçário, porque tinha que ir, né? Eu tentei dar mamar pra ele lá na hora, mas eu não consegui. E aí, ele foi pro berçário, e aí a médica foi terminando os procedimentos. Eu vi minha placenta, eu mexi com a placenta, foi muito legal. A médica foi super bacana, a gente ficou conversando um tempão. Quando foi 9h e pouco da noite, eu subi pro meu quarto. Depois, uma meia-noite, pouquinho assim, o Miguel subiu. E aí eu vi ele pela primeira vez com mais detalhes, assim, já trocadinho de roupa, né? Bonitinho, arrumadinho. E eu não acreditei, gente. Eu não consegui dormir aquela noite, tava super cansada sem comer. E eu não consegui dormir, gente. Eu ficava olhando pra ele. E ele era muito incrível. E esse é o meu relato de parto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ser assim chorona, mas é que a gente vai contando e vai lembrando de como foi. E foi tudo tão incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, que lá eu posto sempre fotinho do Miguel e como tá sendo a rotina e tudo mais. E também, se você tá chegando aqui no canal agora, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, deixa o joinha se você gostou desse vídeo, seja bem-vindo aqui no canal. E é isso, gente. Um big beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Meu Deus, eu tenho que parar de chorar. Eu só choro, só choro, só choro.